Enquanto você passar pelo vale da sombra e da morte, Davi disse, olha, eu não preciso temer mal algum, porque eu sei que o Senhor estará comigo. Jesus declara, eu vou permanecer com você. Ele disse, olha, eu vou acender o céu, eu vou mandar outro Consolador. Eu estarei presente com vocês, eu serei um intercessor de vocês. Querido, você e Deus sempre formarão a maioria. Por isso eu pergunto, nós temos o que a temer? A morte foi vencida no Calvário. A pessoa que você perdeu, você receberá das mãos de Jesus para viverem a eternidade juntos, para nunca mais se separarem. A morte era a principal inimiga, Jesus venceu. Eu e você não precisamos temer mais nada nem ninguém. Quero lembrar um outro caso também. Quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Daniel, no capítulo 3, no verso 17 e 18. 17 e 18. Fran Irias, preste atenção, Fran. Daniel 3, 17 e 18. Esses nomes que eu estou citando aqui são pessoas que estão interagindo no Facebook, estão interagindo no Instagram do Está Escrito. E aí então nós vamos interagindo, e nós não interagimos apenas no programa. Durante toda a semana a gente conversa, a gente troca ideias, um ora pelo outro. Por isso que Está Escrito é um ministério que não se restringe a programas de rádio, televisão, internet. Nós estamos sempre interagindo. Então segue a gente no Facebook, no Instagram. O Instagram é tão fácil, né? @Está Escrito NT, Facebook Está Escrito Brasil. Então a Fran está aí interagindo com a gente, o Lucas, a Adriana, a Débora, a Juliane, Lilian e tantos outros. E a ideia é que a gente possa desenvolver esse ministério juntos. Abriu sua Bíblia já? Daniel, capítulo 3, 17 e 18. Aqui é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os três que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, permaneceram firmes por aquilo que era certo. E aqui nós lemos o seguinte: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu fico imaginando o tamanho da coragem desses três jovens. Jovens, nós estamos falando aqui de pessoas maduras, né? Indivíduo lá cinquentão, um indivíduo já vivido, não é isso? Estamos falando de jovens, que poderiam ter se ajoelhado, né? Eles poderiam ter se ajoelhado e falado assim: Senhor, eu estou ajoelhado, mas só para salvar minha vida, eu te amo, o Senhor sabe que eu não adoro esses deuses, eu só oro ao Senhor, meus pensamentos são teus. Eles poderiam ter relativizado, racionalizado, como a maioria de nós faz em tantas coisas da Bíblia. Eles não, eles permaneceram firmes. Aí sabe que eu fico assim encantado com a história? É porque no texto eles dizem assim: olha, rei, Deus pode nos livrar das tuas mãos, da fornalha, mas se ele não fizer, mesmo assim fica sabendo que nós não vamos adorar aos teus deuses e não vamos nos ajoelhar diante da estátua de ouro que o Senhor levantou. Aí Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele saiu fora de si, ele surtou. Ele mandou chamar os soldados mais fortes que ele tinha, imagina. 3 jovenzinhos ali, hebreus, mandou amarrar os 3, é o que a Bíblia diz. A sequência do texto de Daniel, no capítulo 3, isso mandou amarrou os 3. Aí sabe o que fez? Falou assim: agora vocês vão esquentar 7 vezes mais a fornalha. Eu fico imaginando o tamanho da angústia dos 3. Porque nós conhecemos o final da história. Nós sabemos que nem cheiro de fumaça pegou neles, mas eles não sabiam. Mas naquele vale de decisão, eles tomaram a decisão certa. E no meio da angústia, você acha que eles não sofreram? Sofreram. Você acha que eles não tiveram medo? Tiveram medo. Você não acha que à medida que eles estavam esquentando a fornalha, eles não entraram em tremor? Claro que sim. Eram seres humanos como você e como eu. No entanto, eles permaneceram firmes por aquilo que era reto. E aí então, quando vão lançar aqueles jovens, quando vão lançar, os soldados morrem queimados. Os 3 começam a andar, foram lançados presos, amarrados, mas estão andando livremente. E não são 3, agora são 4. E Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia, diz assim: mas peraí, o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Vocês já imaginaram se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem ajoelhado, jamais teriam caminhado no meio de uma fornalha sem se queimar e jamais teriam caminhado fisicamente com o próprio Cristo.
Olha a decisão, a importância de decisões corretas. Por isso, eu digo para você, Deus está dizendo para você mudar de igreja? Se Ele está dizendo isso, mude. Mude. Porque, querido, abra sua mente. Existem quase 40 mil igrejas cristãs catalogadas. Não é possível que todas tenham a verdade, porque ensinam coisas diferentes e antagônicas. O seu dever é procurar na Bíblia que igreja é essa. É o seu dever. Meu dever e seu dever. Agora, é óbvio e claro, eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou dizer para você que qual é a igreja certa? A Igreja Adventista. Agora, se eu fosse um pastor batista, eu ia dizer para você que qual é a igreja certa? A Igreja Batista. Se eu fosse um padre, eu ia falar para você que qual é a igreja certa? A Igreja Católica. Se eu fosse um pastor assembleiano, eu ia falar que qual a igreja é certa. Então, sabe o que você faz? Você não acredita em ninguém. Você vai estudar a Bíblia. Você vai fazer desse livro um livro de estudos e não apenas de meditação e consolo. Você vai examinar as Escrituras como Jesus disse que você deveria fazer. Não é isso? João 5,39. Examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Você estuda esse livro e Deus vai te indicar nesse livro qual é a igreja que você deve frequentar. Ah, mas a minha família é a terceira geração, é a quarta geração dessa igreja, o meu avô era pastor, o meu não sei quem era bispo, o outro era presbítero, porque não sei quem da minha família é padre. Querido, o seu compromisso é com Deus. Você não frequenta uma igreja porque é perto da sua casa. Você frequenta uma igreja se ela segue o que a Bíblia diz. Esse é o seu compromisso com Deus, o meu compromisso com Deus. Por isso que a gente diz exaustivamente aqui na Novo Tempo, não está escrito, estude a Bíblia, chegue às suas próprias conclusões. Por isso que a gente oferece gratuitamente estudo bíblico, que é preparado para qualquer pessoa de qualquer denominação. Para quê? Para facilitar o teu caminho e estudo da Bíblia. É gratuito. Aí eu fico pensando, que televisão que faz isso? Não é sorteio. Essa televisão não tem propaganda comercial, não tem patrocinador, não tem nada. Que televisão que faz isso? Que doa material, que doa CDs, DVDs, revistas, estudos bíblicos. Que televisão faz essa? Que faz isso? Não tem, sabe por quê? Porque todo mundo está interessado no lucro. E essa televisão está interessada em salvar você para o reino dos céus. Por isso que você é encantado pela Novo Tempo. Aí eu pergunto, o que você faz que ainda não pediu seu estudo bíblico? Por que é que você ainda está lendo a Bíblia como se fosse um livro devocional? Querido, a Bíblia é um livro normativo para dizer para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ele tem que seguir a Bíblia. Porque se você é cristão, então você segue a Bíblia. Não é isso? Jesus Cristo nos orientou a seguirmos a Bíblia. Então, tome a decisão certa, como Sadraque, Mesaque e Abednego oraram, clamaram, pediram, imploraram a Deus que os mantivesse firmes, mas decidiram pelo certo. Eu e você devemos fazer a mesma coisa. E a última pessoa que eu quero lembrar aqui está em Mateus, no capítulo 11, versos 1 a 3. Olha a dúvida desse homem de fé. Mateus 11. Deixa eu achar aqui rapidamente, Mateus 11, 1 a 3. Pronto. Veja só o que diz aqui, falando a respeito de João Batista. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Veja, nós estamos falando do mesmo João Batista, que quando viu Jesus chegando perto do Rio Jordão, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar aos nós, as amarras das sandálias dele. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista disse: Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus Cristo disse: deixe estar, por enquanto vai ser assim.
Esse João Batista que preparou o caminho para Jesus, no meio da prisão, do cárcere, ele também tinha dúvidas.